Pega só essa visão. Um speedrunner mandou uma run cheatada pra tabela da comunidade e essa run cheatada ajudou a comunidade a criar um novo método pra descobrir frapassos no futuro. Quer saber como isso aconteceu? Então senta aí que lá vem a história. Ó, experiência dinâmica, hein? Levanta a mão todo mundo que gosta de cheater. Então, ninguém gosta, né? É o tipo de coisa que, olha... Seja alguém rodopiando no CS, seja alguém no God Mode no GTA Online, seja alguém com aimbot em qualquer jogo de tiro, cheater nunca é legal, né? Então, em speedrun a mesma coisa acontece. Infelizmente a gente também tem algumas pessoas que acabam estragando um pouquinho o jogo pros outros. E por mais que nesse vídeo eu vou falar como é uma coisa do bem que o cheater fez, a gente sabe que nem sempre funcionam assim as coisas e o cara não fez isso pelo bem da comunidade, ele fez pelo bem próprio, né? Mas beleza, pra eu contextualizar, deixa eu levar vocês pro ano de 2010. Em 2010, o filme mais recente da Marvel que tinha sido lançado foi Homem de Ferro 2, quando o filme com mais indicações ao Oscar tinha sido Avatar, e quando o TikTok não era um aplicativo, e sim a música do ano, cantada pela Kesha. Desculpa, eu achei essa informação muito relevante, ela não podia ficar fora do vídeo. Enfim, brincadeiras à parte, nesse ano foi lançado Super Meat Boy. Super Meat Boy é um jogo de plataforma de precisão. O termo jogo de plataforma você provavelmente já conhece e já jogou. É um estilo de jogo clássico, como Mario, Sonic, Donkey Kong, entre tantos outros. Se chama assim porque você pula de plataforma em plataforma. Certas vezes eu leio meu próprio script e eu me surpreendo com a minha capacidade de me expressar. Pois então, Super Meat Boy se chama de plataforma de precisão porque, além de ser um jogo de plataforma, ele requer muita precisão. Certas vezes, eu leio meu próprio script e eu fico muito impressionado com a minha capacidade de me expressar. Parece redundante falar, mas é sério. Ele ajudou a popularizar uma sequência de jogos que seriam feitos com o intuito de serem extremamente difíceis, porém não impossíveis. Jogos como toda a franquia I Wanna Be The Guy. Por mais que em Super Meat Boy as fases sejam muito desafiadoras e você vai morrer várias vezes, você nunca vai sair do jogo achando que ele é impossível. Tudo que acontece no jogo, seja isso bom, seja isso ruim, vai parecer que é sua culpa. Se você acertou, você é um deus. Se você errou, você errou. Acontece. Pessoalmente falando, eu não terminei Super Meat Boy a primeira vez que eu joguei ele. Joguinho do inferno, maluco. Sério, mandei pro espaço, não valia gastar minha beleza com um jogo daqueles. Foi só quando eu tava procurando um joguinho pra fazer speedrun que ele começou a me parecer interessante. Super Meat Boy é um prato cheio pra speedrunners. As fases são rápidas e o movimento é mais rápido ainda. Tudo acontece num piscar de olhos. E quem tá jogando precisa estar sempre ligado no que vai acontecer nessa fase e já estar preparado para a próxima. Não é à toa que ele já foi um dos jogos mais jogados do site speedrun.com, que é atualmente o maior site de speedruns do mundo. Tanto que, se você for procurar no speedrun.com/smb, você não vai encontrar Super Mario Bros. Como alguém esperaria. Vai encontrar Super Meat Boy. Que é o que todo mundo pensa quando falamos de Super Meat Boy, né? Eu lembro mais especificamente de uma speedrun de Super Meat Boy que foi feita lá por 2012. Eu não assisti ela nessa época, eu assisti alguns anos depois. Mas enfim, foi uma run bem impressionante, porque o cara terminou o jogo sem morrer e o mais rápido possível, terminando abaixo de 19 minutos. Foi um negócio muito impressionante, uma speedrun que chamou muita atenção para a comunidade que várias pessoas assistiram. E aquela speedrun como um todo ajudou a trazer muita galera para a comunidade de speedrun de Super Meat Boy. Várias pessoas ficaram curiosas e viram o potencial do jogo e quiseram experimentar um pouquinho. Porém, com mais gente presente na comunidade, muitas vezes a gente acaba tendo que lidar com cheaters também. Assim como em qualquer jogo, a maior parte dos cheaters a gente consegue avistar bem fácil. Eles geralmente fazem coisas que não são naturais, e são fáceis de perceber. Como a ideia do vídeo é não expor ninguém, porque esse caso já aconteceu faz bastante tempo, eu pedi para as pessoas no meu Twitter me darem uma mãozinha e criar um nome fictício para esse personagem, e chegamos então ao nome Boris. O Boris entrou na comunidade de Super Meat Boy faz muito tempo e ajudou muita gente a participar de eventos, me ajudou em outros momentos, e sempre esteve junto com a galera quando precisava. Ele parecia um speedrunner como qualquer um. Pra vocês terem uma referência, os melhores speedrunners de Super Meat Boy possuem tempos abaixo de 20 minutos. E a elite disso, abaixo de 19. E os melhores dos melhores até abaixo de 18 minutos. Baixar de 20 minutos, embora seja uma tarefa um pouco difícil, é algo bem fazível. Tanto que quase 100 pessoas no mundo já fizeram isso. Quando Boris baixou de 20 minutos, todo mundo acreditou. Parecia plausível para alguém com o nível de skill dele. E eventualmente ele baixou de 19 minutos. E tudo bem, até que o Boris mandou a speedrun. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de fazer live das suas speedruns pra conversar com o chat e ficar matando o tempo enquanto tá naquele grind insano pra pegar o tempo perfeito. E as outras pessoas que gostam de fazer isso offline, sem a pressão do chat, sem precisar conversar com ninguém, só jogando o joguinho também. O Boris era esse tipo de pessoa. Portanto, ele preferia simplesmente só mandar suas speedruns do nada, assim, peguei um tempo novo e mandava. Não conversava muito com ninguém, só chegava ali e mandava um tempo novo e já era. E como ele fazia isso direto, era bem fácil de acreditar. Porém, essa speedrun que ele mandou tinha alguma coisinha que não estava certa, faltava alguma coisa. E também uma coisa muito suspeita que aconteceu
foi que normalmente quando a gente manda uma speedrun pra tabela, a gente pula algumas posições, principalmente quando a gente tá num nível mais alto de skill. A gente vai pular, sei lá, 3, 4 posições. Dessa vez, o Bora estava pulando da 20ª pra 2ª posição. Speedrun é um troço complicado. Tecnicamente, até eu mesmo, que tenho um tempo de 20 minutos e 3 segundos, tenho a skill necessária para realizar a maior parte dos truques que o recorde mundial faz. Então se eu tiver muita sorte e acertar tudo numa run, eu vou pegar um tempo muito bom, né? Então, você provavelmente sabe que as coisas não funcionam assim. Seres humanos cometem pequenos errinhos aqui e acolá. Afinal de contas, errar é humano, né? Então, mesmo que seja uma speedrun com menos de 20 minutos, é de se esperar que vão ter vários mini erros. E a speedrun do Boris não tinha muito disso. Algo de errado não estava certo. A speedrun de Super Meat Boy é composta de 5 mundos, com 17 fases cada, que é um total de 85 fases, mais 5 fases do último mundo e mais as lutas contra o chefe de cada mundo. O time de moderação recebeu essa speedrun e alguma coisa realmente não parecia correta. Tava tudo muito perfeito. Super Meat Boy, assim como muitas das speedruns, é uma speedrun de um único segmento. Ou seja, você começou, vai ter que terminar. Não pode carregar um load, não pode carregar um save antigo, nem nada. Você vai começar o jogo do zero e só vai parar quando você realmente terminar ou atingir aquele objetivo. E como é que se faz para trapaçar no Super Meat Boy? Já que ele não roda em emulador, não tem como você simplesmente ficar dando save state ou gravar um super play onde você acerta todos os truques. A única maneira de trapacear é você editar certinho cada fase ou cada capítulo para fazer como se você estivesse jogando tudo de uma vez só e botar tudo no mesmo vídeo. Eu vou botar aqui agora para vocês verem 2 trechos de speedrun. Uma delas é editada e a outra não é editada. Independente de vocês terem conhecimento ou não com o Super Meat Boy, tentem adivinhar se vocês conseguem saber qual que é a versão editada. E agora a outra. Deu pra perceber? Pra referência, a primeira era a speedrun cheatada, agora fica o conhecimento. Porém, é nessa parte da história que a gente consegue ver quanto que os moderadores desse jogo realmente conhecem o joguinho. Pra fazer esse vídeo, eu peguei umas informações com o próprio Vorpal, que além de ser o segundo melhor colocado na categoria N%, também é um dos moderadores do jogo e é um dos maiores responsáveis por essa descoberta. A verificação funciona da seguinte maneira. Presta atenção no canto inferior esquerdo da tela. Toda vez que o jogo faz um autosave, aparece uma animação da Bandage Girl. Caso você não saiba quem é, se o Meat Boy fosse o Mario, a Peach seria a Bandage Girl. Enfim, agora você sabe. Esse ícone de autosave não pode ser desabilitado. O save sempre aparece em todas as speedruns. E analisando os vídeos, foi descoberto que essa animação tem um ciclo no qual ela fica por 20 frames com os braços para baixo e depois 20 frames com os braços para cima. Sendo que a primeira vez que ela aparece, ela vai estar sempre com os braços para baixo. Às vezes, a animação dura mais ou menos frames, dependendo do quão rápido o seu computador ou videogame consegue fazer esse save. Mas, quando ela some, ela pausa. Isso quer dizer que quando ela voltar, ela vai continuar de onde parou. Então, se ela ficou 13 frames para baixo e depois voltou, ela vai ficar só mais 7 para baixo e depois vai mexer os braços para cima. Isso é considerando que Super Meat Boy rode a 60 frames por segundo. Caso o vídeo seja de um gameplay que foi gravado a 30 frames por segundo, esses valores só são divididos pela metade. Depois que fizeram a verificação dessa speedrun suspeita, ela rodou. A speedrun foi muito bem editada e realmente ninguém da comunidade nem do time de moderação conseguia achar uma vírgula fora do eixo. Porém, um dos moderadores conseguiu. Isso serve para mostrar duas coisas. A primeira, não importa o quão malandro você seja, o quanto você tenta se esforçar para tentar ganhar do pessoal da comunidade, geralmente vai ter alguém que conhece muito bem o jogo e que é muito honesto, que não vai te deixar trapacear e ainda vai te pegar. E a segunda, nem sempre é o cara ruim que vai usar cheat. Muitas vezes a gente pensa tipo, nossa, o cara que é muito ruim tá tentando compensar nisso usando um cheat. Em speedrun, pelo menos, muitas vezes acaba se tornando um cara que ele tá acostumado a ver os amigos dele prosperarem, que ele tá cansado realmente de investir tanto tempo no jogo e ele sente que ele merecia um tempo melhor pela quantidade de tempo que ele investiu. Infelizmente não é assim que funciona. Nem sempre a quantidade de tempo que a gente investe no speed game acaba refletindo com o tempo que a gente gostaria que a gente tivesse. Às vezes tem alguma coisinha que tá acontecendo que a gente tá fazendo de errado e a gente só não sabe o que é. E daí, por causa disso, tem pessoas que acabam pensando em trapacear mesmo pra, tipo assim, pegar esse atalho.
Isso é uma coisa completamente injusta com todo mundo e é um ato extremamente egoísta. E uma informação bônus agora pra vocês. Foi feito todo um estudo para garantir que esse método de verificação funcionaria para todas as speedruns sim. E no fim das contas acabaram analisando outras speedruns, né? Analisaram recorde mundial, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, analisaram algumas runs aleatórias da comunidade, analisaram recordes antigos. E sabe aquela speedrun que eu falei, de 2012? Analisaram essa speedrun também. Só que todas as outras runs tinham passado no teste e essa run falhou. Ou seja, essa run de 2012 ficou 5 anos sem ser detectada. Passou 5 anos por baixo do radar até que esse método de verificação foi descoberto e mais um cheater então foi exposto. Caso você tenha interesse, o time de moderação que fez esse documento deixou o documento num Google Docs, ele é 5 páginas em inglês, caso você prefira ler. Eu vou deixar esse documento na descrição do vídeo aí também para vocês darem uma conferida. Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês é uma coisa que me deu uma dúvida genuína mesmo. Essa speedrun foi feita em 2012 e trouxe uma pá de galera para a comunidade para eles começarem a fazer speedrun de Meat Boy. Me incentivou também, de certa forma, e incentivou muita gente. Mas no fim das contas, era cheatada. Vocês acham que os fins justificam os meios? Eu quero realmente saber a opinião de vocês. E se você chegou até o fim do vídeo, muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Faedin e até o próximo vídeo.